Olá, ouvintes da Rádio CBN. Na pauta desta semana, aqui no CBN Saúde, o assunto será os problemas que afetam o joelho. O nosso convidado é o ortopedista, chefe da ortopedia do Hospital PUC Campinas, Dr. Carlos Matos, que é especialista no assunto. Dr. Carlos, obrigado pela sua participação no CBN Saúde desta semana. E para a gente começar, doutor, muita gente acredita que a dor no joelho é queixa de quem está envelhecendo. Isto é fato, doutor? Olá, obrigado pela oportunidade de falar sobre corrida, joelho, que está muito na moda e muitas vezes é a única opção, né, nesses tempos de pandemia, mas está errado isso aí. Nem sempre a dor do joelho significa uma lesão ou envelhecimento, tá? Quando a gente começa a fazer uma atividade física, demora em média de 3 a 4 semanas para a articulação entrar, acostumar, vamos dizer assim, ao impacto, à musculatura, à cartilagem. Então, muitas vezes a dor é normal do processo de treinamento. Então, ela vai passar, mas às vezes precisa fazer algumas coisas, tipo fortalecimento, alongamento, etc. Tá certo. Doutor, existem doenças, né, que atingem o joelho. Quais são as mais comuns e a partir de que idade, doutor, elas começam a surgir? Existem as doenças, a gente pode dividir em doenças, lesões traumáticas, né, que você, por exemplo, você está jogando um futebol, você torce, principalmente menisco e ligamentos, né? E existem as lesões por envelhecimento, que é a degeneração, que é a mais famosa artrose, né? E ela tem várias fases. Ninguém começa um dia com uma dor, no outro dia já tem artrose. Ela vai passando por um processo de desgaste da cartilagem, que chama condropatia, antigamente falava condromalácia. Normalmente após os 40, 45 anos e vem gradativamente. Né? Isso é natural, né? É natural. Eu falo que se todo mundo vivesse 100 anos, todo mundo teria algum desgaste no joelho, que é natural. Tá ok. Bem, doutor, e quais são as queixas mais comuns nos consultórios, doutor, em relação ao joelho? Joelho é mais dor mesmo, a primeira, e a segunda é uma queixa de instabilidade, quando parece que sai alguma coisa do lugar. Então a dor é 90% das queixas. E não é só em atleta não, às vezes a pessoa está sedentária, está acima do peso, ela faz um trabalho que exige, por exemplo, subir uma escada, descer uma escada, porque só para você ter ideia, Flávio, quando a gente faz uma caminhada, o nosso joelho aguenta o equivalente a 3 vezes o peso do corpo, pela questão da gravidade, impulso, tudo isso aí. Então se você está 5 quilos acima do peso, seu joelho está aguentando 15 quilos, então é muito grande essa influência do peso sobre o joelho, e isso causa dor por sobrecarga, sem ter nenhuma lesão. Doutor Carlos, é verdade que o joelho é considerado a maior articulação do nosso corpo? O joelho, junto com o quadril, são as maiores articulações, né? E eles são muito afetados porque são chamadas articulações de carga. Então, elas são as articulações que mais são afetadas pelo processo de desgaste natural, né? Doutor, como podemos explicar esse desgaste no joelho? O porquê que ele ocorre? Toda vez que você tem uma articulação, são dois ossos que se articulam e no meio existe uma cartilagem que separa os ossos e absorve o impacto. Essa cartilagem, com o passar dos anos, ela vai desidratando, ela vai perdendo um pouco a espessura, ela vai gastando gradualmente. Então isso, numa articulação de carga, ela é mais acentuada que, por exemplo, a articulação do cotovelo, do ombro, que não sofre carga. Essa articulação ela vai sofrendo um desgaste natural da cartilagem, e isso não é rápido, é lento. Então, por isso que a gente fala que nos primeiros sinais de dor, uma dor contínua, porque a gente pode controlar esse processo ou melhorar esse processo. Não, tá. É possível repor esse tipo de cartilagem, doutor, ou não? A grande linha de pesquisa hoje na ortopedia é tentar isso aí, é repor cartilagem ou pelo menos diminuir a velocidade, né? Então a gente tem hoje alguns complementos, suplementos, injeções para tentar melhorar ou retardar o processo, mas cura ainda não tem, por isso que a gente tem que tratar logo no começo. Doutor, os atletas são os mais afetados pelo desgaste desta cartilagem do joelho? Sim, os atletas são bem afetados nas articulações que mais têm sobrecarga e aquelas pessoas que também sedentárias com muito sobrepeso.
Ah, ok. Então o sobrepeso é muito importante, né, nesta questão. Muito importante. O sobrepeso no joelho e no quadril afeta demais a cartilagem e o desgaste. Doutor Carlos, como são feitos os diagnósticos para detectar, né, os problemas do joelho? Inicialmente, a gente começa com uma boa história, saber quais são as queixas, depois um bom exame físico, examinar bem o joelho para saber qual é o motivo da dor, qual é o local da dor, quais os movimentos que desencadeiam a dor. E aí a gente recorre aos exames complementares, que vai desde as radiografias até os exames mais complexos, como tomografia, ressonância. O interessante é entender que nem sempre o exame mais complexo é o inicial. Então você pode, às vezes, com uma simples radiografia, detectar algum problema. Ok. Doutor, estralos no joelho, eles são comuns ou quando acontece é hora de procurar um médico? Não, são bem comuns. Muitas vezes as crianças já têm estalos no joelho, né? Podem não ter significado clínico nenhum. A gente às vezes nem sabe a causa do barulho. Se ele não vier associado a dor, nem inchaço, nem limitação, não há que se preocupar. Doutor, diante dos avanços, né, da medicina, o que há de novidade hoje no tratamento do joelho? A novidade são os tratamentos que tentam fazer o tratamento da defesa ou da melhora da cartilagem, né? Então, até alguns anos atrás, a gente só dava anti-inflamatório, basicamente, para dor, e hoje estão vindo várias linhas de tratamento específico para cartilagem, seja através de colágeno, seja através de medicamentos que tentam estimular a célula que chama condrócito, que produz cartilagem, injeções intraarticulares de um líquido gelatinoso para melhorar a lubrificação, e células tronco e tratamento celular também está vindo aí com tudo. Tá. Já estão sendo aplicados esse tipo de tratamento, doutor? Esses iniciais que eu falei já, célula-tronco também, mas não é fácil, porque a gente tem o problema do custo, problema de controle da célula, etc. Doutor Carlos, quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos atletas, como, por exemplo, jogadores de futebol, praticantes de atletismo e outras modalidades que usam muito, né, o joelho? Sim, a primeira lesão que tem são as traumáticas, né? Que corre, torce, principalmente jogador de futebol. Quando usa chuteira, então é um problema, né? Porque a chuteira trava, né? E então a gente tem as lesões traumáticas, que são lesões de distensões, rompimentos, meniscos, ligamentos, né? E um segundo grupo tem as lesões ditas por sobrecarga, né? Que não são de traumas. Então, por exemplo, o corredor, eu sei que você é um corredor aí de primeira. Então, às vezes, existe um aumento muito grande no volume de treinamento. Isso é perigoso. Então, eu vejo com frequência no consultório. A pessoa está acostumada a correr 5 km, 6 e se inscreve numa corrida de 10. E aí vai no embalo, na empolgação, começou a correr e no final sente dor, ou no outro dia. Só que você teve um aumento de 100% do volume de treino de um dia para o outro. E aí a articulação começa a ter alguma lesão. E a gente sempre fala que a dor ou o inchaço é um fator de alerta, né? Obviamente, se tiver uma dor que no outro dia melhorou, pode ser só uma dor muscular, alguma coisa leve. Mas se ficar 2, 3 dias doendo no mesmo ponto, já exige uma investigação. Bom, a recomendação, então, é dar uma descansada. Isso, sempre que tem dor, a recomendação é dar um tempo no treinamento de impacto, pode até fazer outros treinamentos funcionais, alongamento, fortalecimento, e não correr com dor, não insistir. A dor tem que passar. Se você tem dor durante a corrida, é mau sinal. Persistindo, procurar o médico. Persistindo, procurar o médico. Eu sempre falo para os meus pacientes, meus atletas, depois de 3 dias continua a dor, procura, porque quem corre e faz muita atividade física, a dor é uma coisa meio constante, seja muscular, seja... Então você não vai procurar o médico toda vez que vocês têm uma dor. Mas se a dor continua na articulação por mais de 3 dias, eu acho que já é hora de procurar. Ok, doutor, o fortalecimento é extremamente necessário, né, nesse caso, para atletas, né? Muito necessário, isso é um conceito importante e é interessante entender o seguinte, que não adianta entrar na musculação, você tem que entrar numa musculação funcional ou específica para o esporte que você quer fazer, direcionada. Uma musculação geral não adianta. Doutor Carlos, quando a cirurgia do joelho é necessária e há novidades nesse segmento, nesse assunto? Sim, há novidades, a gente sempre tem cirurgias novas, elementos novos para a gente substituir a cartilagem, substituir ligamento, etc. As cirurgias, a maioria das lesões do joelho, graças a Deus, não são cirúrgicas, né? São lesões que a gente trata com fisioterapia, uma reabilitação.
Mas existem algumas lesões ainda que são cirúrgicas, por exemplo, lesão do ligamento cruzado do joelho, um rompimento de menisco onde não há como o menisco ficar estável, ele fica travando o joelho. Então são casos que a gente ainda precisa fazer a reconstrução cirúrgica. Ok. E no caso de doenças, doutor, que já aquelas que atingem a melhor idade, Sim. as idades mais avançadas, é feito cirurgia também ou não? Em último caso, Flávio, a gente tenta sempre nessas doenças da melhor idade, que são os desgastes, as artroses, a gente segue um protocolo de tratamento que começa com medicação, depois tem as medicações mais específicas, tem injeções intraarticulares que chama viscosuplementação, reabilitação com físio, com exercício funcional, exercício na água. E aí, em último caso, quando nenhum tratamento resolve a dor ou a qualidade de vida do idoso está ruim, a gente recorre a cirurgias, como, por exemplo, prótese do joelho. Ok. Doutor, para a gente finalizar, existem tratamentos alternativos para os problemas do joelho, tanto nessa fase quanto para as pessoas mais jovens? Sim, existem vários tratamentos alternativos. A gente segue ao que o Conselho Federal de Medicina prescreve, né? Então existe a acupuntura, existem várias técnicas de melhora da dor, né? Mas também tem que tomar cuidado que existem muitas técnicas que ainda não são liberadas pelo Conselho Federal de Medicina e que são amplamente usadas. E o que eu dou de mensagem também, Flávio, é o seguinte: a gente não deve correr para emagrecer. Você tem que emagrecer para correr. Isso é um conceito que as pessoas têm, né? Então essa é uma mensagem que eu quero passar para os ouvintes aí. Justamente, né? O senhor disse que o sobrepeso pode causar problema no joelho, né? Então... A maioria fala assim, vou emagrecer, vamos correr, né? Só que está errado. Você primeiro emagrece e depois vai correr.